Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Paulo Joel, analista CNPI. Hoje estou gravando meu primeiro vídeo aqui para o canal, muito feliz. É um projeto que eu já vinha amadurecendo na minha cabeça há um certo tempo e hoje eu consigo colocar em prática e estou muito feliz com isso. O objetivo do canal é falar de investimento de modo geral, seja investimento a longo prazo, através de uma carteira previdenciária, através de fundos imobiliários, renda fixa, né? Como eu tenho a minha carteira e a qual eu vou trazer para vocês todo mês, mostrar a rentabilidade, mostrar os aportes, mostrar quais são as ações, quais são os fundos, né? Para vocês poderem acompanhar e medir ali se ela é rentável ou não. E também a análise técnica, para a gente poder estudar o gráfico e também encontrar dentro da análise técnica boas oportunidades. E claro que nas análise técnica a gente deve focar em operações mais curtas, operações de swing trade, que vai durar ali a 5 ou 6 dias no máximo, operação de position trade, que vai durar algumas semanas ou meses, né? Então, o foco na questão da análise técnica é a gente aproveitar a volatilidade do mercado para extrair valor. E passar conhecimento para vocês, o que eu aprendi ao longo desses 6 anos que eu estou na Bolsa. Comecei em 2020, bem naquela loucura da pandemia, depois veio guerra do Irã, guerra da Ucrânia, agora a guerra do Irã, tarifaço, enfim, desde que eu comecei foi essa pedreira no caminho aqui. Mas entendo que também me ajudou a fortalecer os conhecimentos, os conceitos e graças a Deus estou vivo no mercado. E aí essa experiência que eu também quero passar para vocês, assim como a do conhecimento que eu adquiri e venho adquirindo ao longo desse tempo, certo? Para que vocês, tendo esse conhecimento, possam, né, vocês mesmos, com o tempo passar a tomar suas próprias decisões de investimentos, mediante os objetivos de vocês, agregar valor para vocês, sempre com conteúdo sério, honesto, né, pautado na ética, mas é isso. Então, como eu disse, o conteúdo ele é estritamente educacional. Tudo que eu vou falar aqui não é nenhum call de compra, não é nenhuma recomendação de investimento, nenhuma recomendação de compra. Sempre o contexto é educacional, para explicar para vocês, né, os motivos da entrada, a lógica por trás daquele movimento que está se formando. Perfeito? O primeiro vídeo de hoje é a série semanal que a gente vai postar para vocês, todo sábado, por volta das 11 horas da manhã. É o radar da semana. O que é o radar da semana? A gente vai analisar como é que fechou o Ibov, como é que fecharam as ações ali que compõem o Ibov, explanar para vocês como é que está o mercado e também, se tiver alguma oportunidade interessante, a gente mostrar ali qual que seria um ponto de entrada, não como uma recomendação, mas como estudo. Então, trazer eventuais sinais interessantes para uma entrada de compra, certo? Então, o contexto é esse. Então, vamos lá para o gráfico. Acho que não esqueci nada dessa parte inicial. Vocês têm um pouco de paciência, o começo a gente fica um pouco apreensivo para falar para a câmera, para ter a didática de explicar, mas eu prometo que com o tempo eu vou melhorar todo esse processo de falar mais claramente, falar com mais naturalidade. Então, o começo você sabe que todo começo é um pouco mais complicado. Mas, acima de tudo isso, o objetivo maior é falar um conteúdo sério que agregue conhecimento para vocês. Isso é o mais importante. Então vamos lá. Ibov, como é que fechou o Ibov? O Ibov está num momento complicado, né? Está em um momento meio indeciso por conta aí né, no momento que eu estou gravando o vídeo, está a questão aí de guerra do Irã, está a questão de tarifaço do Brasil. Então os investidores estão um pouco indecisos, apreensivos como é que vai transcorrer isso ao longo das semanas. Então ele está num ponto meio de indecisão, na minha opinião, né? Mas se eu for analisar graficamente, pela análise técnica, de forma macro, trazendo aqui dentro de um gráfico semanal, a gente pode ver que a tendência primária, que é aquela tendência de longo prazo, que dura anos, né? Ela está intacta, a gente pode traçar esse fundo aqui, ela está mantida, né? Não está ameaçada, nem de perto está ameaçada, nem de perto nem de longe. Pode ver que as tendências primárias aqui elas estão todas preservadas. Assim como os preços estão ainda acima da média de 72 períodos no semanal, então está dentro de uma bela tendência de alta. Ele fez ao longo de janeiro para cá, ou até de 2025, de janeiro de 2025 até agora, até que data que é essa aqui?
até o mês de abril, então de janeiro de 2025 até abril aqui de 2026, o Ibovespa fez 68% de alta, muito expressivo, né? Chegou aos picos históricos ali, chegou a quase 2.000 pontos. E agora eu entendo isso como uma correção secundária e natural dessa perda de alta. Está numa região de suporte, né, próximo aqui das médias móveis de 21 e 9 períodos no gráfico semanal, e acima da média móvel de 72 períodos também. Perto uma retração de Fibonacci aqui do mensal. Então, para mim, essa aqui é uma região de suporte, né? Como o próprio preço está nos mostrando, ele chegou nesse ponto que ele deu uma estabilizada, as forças compradoras e vendedoras deram uma equilibrada aqui, e eu vejo 3 cenários daqui para frente. Ou ele pode, na minha visão, na minha análise, ele pode vir, ele fica lateral, então ele fica batendo, deixa eu botar aqui, ele pode ficar batendo nessa região de preço. Deixa eu mostrar aqui, vem aqui. O que acontece? Ele pode ficar, ele pode vir aqui, ele pode subir, pode voltar, então ele fica oscilando nessa região de preço aqui, ele fica lateralizado. Ou ele pode, né, um cenário mais pessimista, ele pode romper essa região e vir buscar outras regiões de suporte, eventualmente aqui uma média de 72 períodos aqui no semanal ou no mensal, vir buscar essa região ainda mais para baixo, uma média de 21 períodos, coisa que eu não acredito. Então, o primeiro cenário seria ficar lateral os preços dentro dessa retângulo, certo? E o outro cenário, o terceiro cenário que eu acredito que possa ser o provável, é ele romper essa região, né? Ficaria mais um tempo aqui lateral, romperia, e eu acreditaria que o movimento tenderia a fazer um possível recuo ainda, uma correção, e depois ele voltar a subir para voltar para essa região aqui de preço. Então seria esses 3 cenários para mim. O preço ficar lateral, ou romper para cima, então esses 2 cenários seriam os mais que eu acredito que possa acontecer, ou eventualmente de um cenário pior, uma precificação mais para baixo, buscando outras regiões de suporte. Então, momento de cautela, e já se adiantando para quem entra, né, que entrou no canal aqui e vem buscar ali uma referência para a semana, eu já de antemão já adianto que eu não achei boas opções de compra não. Então, já adiantando para vocês aqui, vai ser mais mostrar alguns gráficos que eu estou achando interessante, que pode acontecer alguma coisa durante a semana, né, um eventual ali sinal de entrada, mas de momento, para segunda-feira, eu não vejo nada de interessante por enquanto. Então o contexto é esse, esperar para ver o que o gráfico vai nos dizer e de cautela no momento, certo? Bom, vamos pegando as 5 mais aqui que eu separei. Petrobras no gráfico semanal. Eu sempre faço minhas análises começando pelo gráfico semanal, para depois, entendendo eu que o gráfico semanal encontra-se numa região de contexto de compra, uma região de suporte, né? Seja um fundo prévio, seja uma média móvel, dentro de uma tendência de alta, então ele estando numa região de suporte, que ele forma um contexto de compra, eu procuro daí o sinal no diário, mas sempre manda por base o semanal. Então, no semanal ele já fez uma perninha de alta aqui, 17%, então a Petrobras está favorecida, né, infelizmente por causa da guerra no Irã, né, guerra não é bom, né, mas felizmente puxa o preço da Petrobras para cima, por estar atrelada à commodity de petróleo. Inclusive ontem o petróleo bateu a casa dos $100, então isso é ruim para o mundo, porque traz inflação, né, traz essa questão inflacionária para o mundo. Mas enfim, então Petrobras, ela já fez essa perda de alta, de momento eu não vejo entrada, né, lembrando sempre que não é recomendação de compra, sempre no caráter educacional, para vocês entenderem aqui o processo de análise dentro da análise técnica. Eu vejo que Petrobras ficaria atento uma eventual retorno aqui para essa região de preço, que essas faixas azuis aqui são uma retração de 50 e 61 de Fibonacci. Eu só não coloco ali os valores para não ficar tão poluído o gráfico, eu prefiro o gráfico um pouco mais limpo. Então, quando chegasse nessa região de preço de 40 a 39, eu ficaria atento a esse sim possível sinal. Mas de momento eu não vejo nada a se fazer, até se
perder esse fundo aqui, estaria acionando aí 1, 2, 3 para uma queda de correção. Então, de momento nada. Se durante a semana aparecer aqui ou alguma outra ação eventual, algum ponto interessante, eu entro comentando sobre o estudo, sobre a análise com vocês ali, eu coloco um vídeo rapidinho no canal para vocês ficarem atentos no caso. Mas de Petrobras por enquanto nada, entendo eu que pode vir para um processo corretivo nessa região de preço aqui, certo? Tá, BBSA3. BBSA3 para curto prazo não vejo nada interessante, ou seja, para uma operação de swing trade, talvez position trade, mas swing trade não vejo nada. Mas para longo prazo é uma carteira que é uma ação que faz parte da minha carteira. Eu comprei nessa região de preço aqui, então foi um pouquinho para cima, é a região de 21, por aqui eu comprei. Então para longo prazo sim. Claro que o mercado, assim, os analistas estão precificando, pedindo talvez um prêmio maior para compensar o risco, estão com medo com relação à possível inadimplência do agro, né? Então o Banco do Brasil provisionou um caixa maior para uma possível inadimplência do agro, então tudo isso está entrando no preço, mas como é para longo prazo, como eu iniciei minha carteira em 2025, o Banco do Brasil é um banco centenário, essa questão de uma possível inadimplência, ele não, no meu entender, na minha análise, não tirou os fundamentos do banco, né? O banco ainda é sólido, é um banco que é muito eficiente, que tem bons múltiplos. Eu entendo que é uma questão pontual desse ano, eventual ano que vem ali, dessa questão de uma possível inadimplência, né? Apenas o banco provisionou, né? E também teve uma certa queda ali dos dividendos, mas enfim, minha carteira é no mínimo para 10 anos, então eu não estou preocupado com isso, né? Isso é minha análise, né? Não é uma recomendação. Então nessa região aportei e vamos esperar para ver o que dá. Então, para longo prazo, essa seria a minha análise. Para curto prazo, não vejo nada a ser feito em Banco do Brasil. Até porque, mesmo, só reforçando aqui, mesmo dentro da análise técnica, não só a questão fundamentalista, mas entra até em cima de uma região de suporte aqui, ainda tem essas regiões, então, e você comprar um banco centenário por R$20, R$19, para mim faz sentido, né? Os fundamentos e a própria análise técnica me dá essas condições de compra, então tá tranquilo. Então, curto prazo, nada, né? Ficaria atento, claro, se ela fizesse, como ela esboçou uma reação aqui no semanal, esboçou uma reação aqui no diário, até fez uma pequena estrutura de alta aqui com tupos e fundos ascendentes, ficaria atento nessa região de preço aqui, né? É um possível sinal de fundo para retomar esse movimento aqui de alta, mas de momento nada. Até porque também fechou um quino bem pesado hoje. Fechou perto da mínima, sem sombra, sem defesa de comprador, nada. Então, esperar. Itube 4, Itaú, também é um banco que está na minha carteira previdenciária, né? Comprei nessa região de preço aqui e já fez até do ponto que eu comprei aqui até onde que ela está, ela deu uma boa rentabilidade, né? Então, mais dividendos, então é uma carteira que faz parte é uma ação que faz parte da minha carteira previdenciária, certo? Bom, com relação de curto prazo, para a semana, também não vejo nada por enquanto. Ela já fez quando chegou nessa região de suporte, ela já fez uma perna de alta aqui de 16%, eu entendo que ela está numa correção. Então, nessa região de preço aqui, quando ela voltar para essa região, que vai ser um suporte, esse topo, principalmente esse topo aqui, e aqui sim, se fizer um sinal de fundo e voltar a subir, para curto prazo pode ter uma entrada. Mas de momento não vejo nada interessante para fazer. Bradesco também já encontrou uma região de suporte aqui, já fez um movimento prévio de alta, 11%. Eu entendo que vai vir para um processo corretivo aqui, até essa região de preço. Então, de momento também não vai fazer. Até abriu com gap aqui, eu entendo que vai fechar esse gap. E quando chegar nessa região, né, que antes era resistência e agora vira suporte, então uma troca de polaridade, a gente vê se vai formar algum padrão de fundo para poder entrar numa operação com risco ganho mais favorável. Ou seja, um stop curto para um alvo mais longo. E até fez um padrãozinho aqui de topo duplo,
não é o topo duplo clássico do mínimo 30 dias, mas é um topo duplo aqui, e que se eventualmente perder essa região aqui, ele abre espaço para uma correção um pouco maior. Perfeito? Então, nada a se fazer. Vale 3. Vale 3 seu balanço da semana, o pessoal aparentemente gostou, mas eu entendo ainda que está no processo corretivo. Vocês podem ver que no diário aqui ele rompeu um fundo importante. Que é esse fundo aqui. E esse movimento que ele está fazendo agora é um reteste desse fundo. Então, antes o que era suporte está virando resistência. E se ele voltar a cair e romper essa região, confirma um movimento maior de correção. E esse pivô de baixo estaria acionado. Então, se esse aqui seria um pullback, um recuo, e se acionar, então viriam para um movimento maior de correção. Dentro aqui de um gráfico maior, ele vai ter, eu entender, um suporte aqui na média de 72 períodos no semanal, e no mensal em mais trecho para cair. Claro que aqui pode ser uma região de suporte, porque é esse topo rompido. O Vale também deu uma pernada para cima. Essa perna aqui deu 103%. Então, natural que venha fazer uma correção. Mas eu espero uma correção em torno nessa retração do mensal aqui do Fibonacci, essa região de médio, eventualmente esse ponto aqui. Aí sim eu volto a fazer uma análise, até talvez para longo prazo, né? Se o preço ficar dentro de um valor justo ali, talvez com desconto, acho interessante até para longo prazo. Mas nessa região aqui, por enquanto, é cautela. Principalmente porque ele perdeu esse fundo. Esse fundo aqui. Muito importante. Tá, esses são os ativos, os 5 mais aqui que eu separei. Agora eu vou dar uma olhada na Banco ABCB4, o banco que está muito bem falado pela comunidade, lucratividade, enfim, mas vamos analisar para análise técnica em curto prazo. Ele no semanal fez essa perna de alta, né, passou as médias, fez um candle agora de contração de volatilidade, né, então geralmente esse candle aqui pressupõe um movimento explosivo, ou para cima ou para baixo. Como ele está numa região que ele ele fez essa perna de alta aqui, rompeu esses topos, eu entendo que ele está numa região de suporte, voltou a testar, então é esperar a segunda, ver qual o candle que vai se formar, e suponhamos que ele faça um padrãozinho aqui, um candle que não perda essa mínima aqui, ser um candle positivo, vamos supor, aí talvez não é call, não é recomendação, mas seria um padrão de fundo dentro de uma região de contexto de compra que é um suporte, certo? Então, uma entrada aqui com stop bem curtinho, talvez aqui, e para fazer uma vez e meio risco aí. Então, vai esperar até segunda para ver o que dá. Mas está numa região que merece uma análise, uma atenção maior, certo? A Lupe é a mesma coisa, fez a perna de alta, tá voltando para uma região aqui de suporte, vamos esperar para ver como é que se comporta. Pode ver que no semanal ele rompeu nessa região de preço, rompeu para cima das médias e agora está vindo aqui para uma região de suporte. Então vamos esperar para ver como é que se comporta. B3SA3, da B3 aqui está muito bonita, essa ação fez um candle branco e está numa região de contexto de compra, uma região de suporte, em cima de uma média de 72 períodos no semanal, em cima de uma retração Fibonacci do semanal. Também esperaria para ver os próximos dias como é que vai se comportar. Se eventualmente chegar nessa região, né, que antes era resistência, vira suporte, fizer um padrão de fundo, né, ou um candle de reversão, a gente pode entrar para uma operação aí com risco retorno muito favorável. Mas tá bonita sim. Próximo, CEMIG. O pessoal gosta bastante também de CEMIG, vai pagar um bom dividendo. Semanal a mesma coisa, já fez 3 semanas de alta, agora tá vindo uma correção, entendo eu. E se chegar nessa região aqui, também pode dar uma possível operação.
Todavia, entretanto, né, depois vou mostrar duas ações ali do setor elétrico que estão caindo, mas não por questão de fundamento. Essas duas empresas fizeram um follow-on, uma emissão de novas ações no mercado, e o preço está se acomodando agora a essa nova quantidade de ações, né? Então, esse novo preço. Então, mas depois eu mostro para vocês tomarem cuidado para operações de curto prazo. Para longo prazo, sim, são ótimas empresas, inclusive em uma delas eu estou de olho para fazer uma composição da minha carteira previdenciária. Eu não tenho ainda elétrica, e elétrica vai ter que entrar porque são muito previsíveis e perenes ali na parte de dividendos, né? Mas depois eu mostro para vocês. Então, CEMIG, vamos esperar para ver como é que se comporta aqui, mas também está dentro de uma região de contexto de compra. Embraer, uma semana atrás fez um belo gap de ruptura, que é essa região aqui. O preço vinha caindo, né? Vinha caindo. Aí ele ficou lateral por um certo tempo, ficou oscilando nessa faixa de preço. E no dia 15 ele abriu com um belo gap. Um gap de ruptura, porque nós dizemos quando o gap de ruptura é quando ele sai de uma região que está lateralizada. E nesse caso, de queda. E o gap não veio a ser fechado ainda. Após ele ter feito o gap, daqui até aqui, foi 9% Embraer. Então, um exemplo aqui bem rapidinho, né? Para quem trabalha gap, ou quem quer trabalhar gap, você pode entrar um gap de ruptura, quando rompe um volume, que vocês podem ver aqui, foi um volume expressivo aqui na ruptura, então estava confirmando que é uma ruptura forte, um gap forte. Você pode entrar aqui, eventualmente um stop mais curto, logo abaixo do gap de entrada. Então, é mais arriscado, porque o gap pode vir a ser fechado e você ser estopado, né? O stop mais técnico seria aqui embaixo, mas aí você tem que analisar teu risco-ganho. Mas quem entrou, por exemplo, fazendo essa entrada na ruptura do candle do gap, né? Quando rompeu para cima, e com o stop aqui embaixo, foi um risco-ganho muito favorável, porque ele atingiu o alvo em 2 vezes, né? Então, foi bem favorável essa operação. Mas agora, tem que esperar, que eu entendo que vai fazer uma correção, né, dentro dessa região de preço, né? Então, pode no semanal tá dentro do suporte, né, em cima do suporte, em cima de uma região de contexto. É esperar vir também para essa região para. Então, assim, semana que vem vai ser decisiva, né? Aliás, pode ser que o preço pare nessas regiões que eu estou mostrando para vocês, mas pode ser que, né, o caos se estabeleça aí com essa questão de guerra, tarifaça, enfim, e o preço venha para queda, né? Então, é esperar para ver o que o gráfico vai nos dizer. Se chegar nessas regiões que eu estou mostrando e ter um padrão de fundo, né, dentro de um risco-ganho, dentro de algumas operações mais atraentes, né? De uma coisa também, você não precisa pulverizar de operações na semana. Pelo contrário, quanto mais se fizer, o risco, no meu entender, é maior. O melhor é você selecionar algumas mais interessantes, porque mais vale você fazer uma operação e ali render 8, 10%, do que se fazer 10 com risco maior e ganhar 5%, ou perder em eventualidade. Então, é ser mais seletivo mesmo. Isso eu aprendi ao longo desses 6 anos. Vamos lá, para o vídeo não ficar tão longo, não quero tomar muito tempo de vocês também. Age 11 também, o semanal encontrou suporte, e agora entendo eu que está vindo para uma região de correção de preço, buscando essas regiões de suporte aqui, certo? Sempre quando vocês olharem essas linhas tracejadas, é uma retração de Fibonacci do meu gráfico mensal, um gráfico que tem muito mais volume, e essas retração aqui de linha contínua, mas com uma espessura maior, é uma retração de Fibonacci no semanal. Então também esperamos para ver aqui em G11, GGBR. GGBR está perto do topo histórico, chegou ali, se romper, rompe topo histórico. Então tá interessante. Também eu esperaria estar longe aqui de uma região de suporte mais relevante, mas se rompesse, no caso eu não entro comprando, não compro rompimento. Eu esperaria romper, inflamar o rompimento, e quando eu fizesse então um pullback, fizesse aqui um padrão de fundo,
né? Mínima mais baixa, mínima mais alta, que eu aprendi com o Storm. Eu entraria aqui com o stop aqui embaixo e daí assumiria a posição. Eu esperaria essa questão. Mas eu acho que vai vir fazer uma correção. Perfeito? GGBR então é isso. Estamos acabando, pessoal, estamos acabando. Calma. E TSA4, eu estou num trade de posição nela. Eu entrei nesse candle aqui, quando eu fiz esse candle branco, depois dessa longa queda. Entendi essa região como uma região de contexto de compra, região de suporte. E um suporte no mensal dele, em cima uma média móvel de 9 períodos. No semanal, então, ele fez essa baixa de volatilidade, fez um candle branco e entrei comprando aqui. E o meu alvo está aqui em cima. Então, vamos esperar para ver. A operação está correndo tranquilamente. Da onde que eu entrei até aqui já rendeu, até aqui na verdade fechou aqui, 6%, mas o meu alvo é aqui, no mínimo 18% de rentabilidade. Esse é um trade de posição. Esse vai levar ali algumas semanas ou eventualmente alguns meses. Então, é um trade de posição. O que a gente vai ver aqui também no canal. Mesma coisa que os demais. Está vindo para uma região de suporte. Após o rompimento, vamos ver como é que vai se comportar aqui nessa região. Motiva a empresa do setor de concessão de rodovia. Então, o motivo tem sido interessante. Vamos ver no semanal. O semanal está em cima de uma região de suporte, uma média móvel, uma retração aqui do mensal de Fibonacci. Fez um quilo no semanal de decisão entre compradores e vendedores. Aqui não é call, não é recomendação, mas aqui ele já fez, se romper aqui para cima, vai ser 4 fundos praticamente. Então ele fez, tem esse fundo, esse fundo, esse fundo, esse fundo. Uma eventual operação, um pouco mais de risco, os mais apressados, seria uma entrada nesse ponto, com o stop embaixo desse fundo aqui. É me entender um pouco mais arriscado, um pouco mais precipitado, mas é um padrão que foi formado em cima de uma região de contexto de compra, né? Uma região de suporte principalmente, entendeu? Mas para aqueles que querem esperar um pouco mais, vir testar esse novo topo aqui, fazer então um pullback e daí botar a subir, rompendo esse pivô aqui. Então o motivo seria isso. RDL, a Retrogasil, esse já é um padrão diferente do que nós estávamos vendo, que estava acima das médias, tendência de alta, região de suporte semanal, né, numa tendência de alta. A RDL está uma tendência de baixa. Pode ver aqui uma tendência de baixa. Mas o interessante disso é que ela chegou numa região de retração do mensal. Vejo que no mensal, a RDL fez a partir de agosto de 2025, ela fez uma perna de alta. Deixa eu pegar essa ferramenta aqui. Uma perna de alta de 111%. Então, natural que ela venha fazer uma correção. Uma correção forte, sim, já está caindo há 4 meses. Como ela está caindo há 4 meses, né? Está em cima dessa retração. No diário, olha que interessante, no diário, ela vinha fazendo, então, fundo, topo, fundo, topo, enfim, vinha fazendo esse padrão de queda aqui, com fundos mais baixos e topo mais baixo. Quando ela fez essa perna de alta aqui, ela rompeu esse topo, obviamente chegou numa região de resistência, que é essa média móvel desses 32 períodos, e sentiu essa resistência, houve pressão vendedora. Então, RDL eu estou de olho para um possível trade de posição, que eu entendo que se chegar nessa região, fizer um padrão de alta, né? Ou seja, ele se confirma que esse padrão que iniciou aqui embaixo é um padrão de mudança de tendência, de baixa para alta. Cara, RDL para mim tem um alvo, deixa eu pagar assim, tem um alvo, vamos supor que pare por aqui a queda,
ela tem um alvo médio aqui em 41%, e aqui no topo chega a 55%. Claro, demora, vai ser um trade de posição bem longo, né? Mas, enfim, é uma possibilidade. É calcular o risco-ganho, porque essa perna aqui que ela fez já demonstrou que momentaneamente mudou aqui o comportamento, houve pressão compradora. Então fica de olho. Fica de olho. Bradesco Saúde também fez uma baita de uma perna aqui de alta, 25%, e agora tá vindo para uma correção, entendo eu. E aqui tem um padrãozinho interessante de semanal, que o Stormer fala bastante, muito interessante, que é o V15 dele. É um V15, período do mês, seja começo do mês ou a cada quinzena, ele faz um padrão de possível reversão. E aqui ele fez, chegou nesse fundo e subiu linha reta aqui. Então aqui um padrãozinho que o Storm fala que é o V15. Interessante. Mas tem que esperar, de momento nada. Acionou essa barra ignorada aqui de branco e tá vindo para baixo, para correção. Acabando, se acalmem. Vamos lá então, Sabesp, Saneamento São Paulo, aqui também no diário fez essa perna de alta, entendeu? Tá numa região de correção. Aqui tá interessante, que tem que ficar atento a segunda-feira, como é que vai dar. Porque eu falei de uma da segunda-feira, não me lembro qual que é. Mas também, como aquela que eu falei, depois vocês voltam o vídeo e procurem ali. Essa também vamos esperar a segunda, caso façam um padrãozinho aqui, né? Que não perca fundo, padrãozinho de fundo, né? Fundo mais baixo, fundo mais alto, enfim. Se fizer esse padrão para segunda, aqui um que é no branco positivo, e romper, pode ser sim uma possibilidade de um swing trade na ruptura. Então vamos esperar a segunda para ver como é que vai dar. Mas como eu disse, tendo alguma coisa interessante, eu posto um videozinho aí, rapidinho para vocês dar uma analisada aí, ver se achou coerente ou não. Lembrando que não é dica, não é recomendação, é estudo. Tem que estudar bastante, não é fácil não. Penúltimo aqui que eu vejo, Vibra 3, também tá vindo uma correção, subiu muito. Mesma coisa, padrãozinho que deu V15, é o que o Storm fala, subiu linha reta. Tá muito esticado, na minha opinião. Obviamente que tendência válida até que seja revertida. Aqui também estava esticada. Então, quando chegou aqui, topo, dois topos já prévio, topo aqui, mas rompeu com força e o movimento foi, então. Mas é cautela, que fez um inside bar nesse candle, pode romper para ser um ponto para baixo, mas é cautela agora. Essa aqui a gente chama de barra ignorada, ou seja, todo mundo pensa que vai vir uma correção, quando rompe a máxima, aciona os stop e o movimento segue para mais um tempo de alta. Aqui foi um trap em cima da média móvel. Por enquanto esperar. Quem achar interessante dentro da análise técnica, vai sair de bar é quando você toma a posição quando rompe. Então seria uma entrada na ruptura aqui da máxima, com stop. O problema é stop, fica muito... Aqui, para mim, é muito curto. Eu colocaria aqui, mas o mais técnico seria aqui. Então, não compensa, para mim não compensa o risco-ganho. Vou 7, para projetar no mínimo 7 para cima, então para mim não. Eu prefiro sempre assim. Minha operação mais confortável é aquela que está numa TST alta, que recua para uma região de suporte. Ali eu vejo um sinal de fundo, uma troca de polaridade, enfim, é a mais confortável para mim. Risco-ganho excelente. Stop curto, alvo longo. Simples assim. Por último, não menos importante, outra empresa que está na minha carteira previdenciária, também comprei essa região de suporte aqui, está indo muito bem, mas essa é para longo prazo. Vivit 3. Então também no semanal já fez uma perna de alta, está vindo para uma correção. No semanal ela fez um candle aqui de contração de volatilidade, que vocês podem ver aqui, ó, é com bastante sombra, um corpo pequeno, uma faixa strip de negociação. Porém hoje, no dia de hoje, achou um candle interessante. O Oliver Vélez chama-se... Oliver Vélez, é um trade americano lá. Esse aqui é um Bull 180. Eu tenho que ver se enquadra no contexto que ele trabalha, mas o padrão é esse aqui. O candle positivo anula totalmente
e no candle seguinte já anulou totalmente o candle vendedor. E aqui foi, né? Subiu. Então aqui também, subiu, tá numa região de suporte desses topo rompido, que virou suporte, antes era resistência. Assim, para quem vai tomar posição, a entrada técnica, dentro da análise técnica, dentro do educacional nosso aqui, seria uma entrada aqui, com um stop aqui, nesse pelo fundo, um pouco mais arriscado, ou mais aqui, ou ainda o mais técnico de todos aqui. Aí é risco ganho, pessoal. Então aqui, estão arriscando 3%, caso de stop, 4 e 6, né? Então, vai do risco ganho de vocês. Claro que se romper e se confirmar a volta para alta, o alvo mínimo é aqui nessa região. Nessa região aqui, que é esse topo, próximo desse topo, próximo desse fundo. Então, seria uma entrada que geraria aproximadamente uns 6% de rentabilidade, com um stop mais, um alvo mais curto, né? Então, eu estaria arriscando, vamos pegar aqui Fibonacci, nesse ponto aqui, beleza, dá 2 para 1. Se nós pegar a projeção daqui até aqui, também fica nessa região de 2%, de 2 para 1. Não sei, vai avaliar aí qual que seria para vocês o risco ganho mais favorável, entendeu? Ah, Paulo, se você fosse troca, o que você faria? Cara, eu ia por... Como é prazo curto, eu deixaria o stop aqui embaixo. Embaixo desse aqui, aqui. E jogaria no mínimo 1,5 para cima aqui da entrada. Para ter um risco ganho favorável. E Vivid, assim, uma ação também boa, tá presente. Mas enfim, vamos ver como é que vai se comportar. Certo? Então, o que eu tinha separado para vocês aqui, que eu achava interessante mediante o que pode acontecer na semana. Não, né, tirando aquelas duas que eu comentei, que Sabesp e a outra que eu não me lembro, de uma possível entrada, mas assim, as outras tá num momento que houve uma expansão e agora tá vindo com uma correção. Então, é esperar para ver o que acontece durante a semana. Certo? E por último, eu queria mostrar para vocês aqui a EG3, uma empresa muito boa, muito bem conceituada, inclusive para carteiras de longo prazo. Inclusive, eu estou de olho nessa empresa para quando chegar no preço ali, no preço justo, intrínseco, eu poder comprar, colocar na carteira. Ela não está na minha carteira ainda, então vou esperar, né, tem que fazer as análises. Mas tanto EG3 quanto ISA4, elas fizeram follow-on, ou seja, colocaram mais ações de oferta no mercado, né, para o mercado comprar. Então, aumentaram o número de ações dela. E, por enquanto, quando a empresa faz isso, geralmente há um processo de acomodação do preço. Então, os analistas vão começar a rever ali os múltiplos, os cálculos, fazer uma readequação do preço, fazer uma ancoragem nova de preço. Então, nesse momento, por esse motivo, e pode ver que ela perdeu, inclusive, analisando graficamente, ela perdeu aqui um fundo importante, até por dizer que isso aqui foi um topo duplo, clássico, mais de 30 dias, perdeu, e ela está vindo com uma correção maior. Então, para curto prazo, fiquem atentos, né? Eu não vejo operação nessas empresas, não. Até porque graficamente também não está dando sinais nenhum de entrada, né? Mas esperaria um pouco aí para fazer operações de curto prazo. Mas sim, vai gerar oportunidade para frente. É só ter um pouco de paciência. Mensal está fechando forte, olha o candle. Semanal também. Diário também. 2 médias para baixo. E ISA 4 a mesma coisa. Isaí, né? Olha o candle que eu fez hoje, um candle muito forte. Semanal também, tá vindo a romper, mesma coisa, o padrão é quase igual ali de 3, 60 dias, um topo duplo romper, então vamos esperar para ver, para curto prazo, de momento nada. Mas são excelentes empresas, né? Ambas são presentes em muitas carteiras previdenciárias, bons dividendos, então é esperar para ver. Cara, eu não falei de uma que eu tinha selecionado aqui, deixa eu mostrar. Para Position Symbiose Santander. Também uma ação muito querida aí para os investidores de longo prazo. Santander, ela tá neste baixa. Mesma coisa que viu em RLDL, por aqui o padrão tá mais interessante. Tá mais
Bom, ela estava um longo período aqui lateralizada, nessa faixa de preço aqui, e a partir de janeiro, ela fez também uma perna de alta muito forte, de 70%. Entendo eu que ela está vindo para uma região de correção agora, corrigir todas as pernas de alta. Então, entrou, na verdade, numa região de contexto de compra, que é um suporte no mensal, que é esse topo rompido. Lembra que resistência ser rompida, depois vira um suporte? Então, aí também, além da retração desse topo rompido, ela está em cima de uma média no mensal, que tem mais volume, é uma média de 72 períodos. Então, no semanal, ela já começa a ter um equilíbrio de força compradora e vendedora, o preço já fica mais lateral, então o preço já está nessa faixa lateral aqui, oscilando, certo? E ela está fazendo um padrão que a gente chama, na análise técnica, de cunha descendente, um padrão de reversão. E ela preenche os requisitos para esse padrão. Esse padrão de cunha descendente, ele exige no mínimo 3 meses de queda. Sambi 11 já tem 1, 2, 3, 4, 5 meses de queda. Então, perfeito, já atendeu. Quando ela chega nessa região e fica lateral ao preço, a gente começa a marcar os fundos e os topos. Então, ela fez um fundo aqui e um fundo aqui. Eu já tracei uma linha paralela. Depois ela fez um topo aqui e um topo aqui. E eu tracei outra linha paralela, ligando esses 3 topos e outra linha ligando esses 2 fundos. E a gente observa aqui que ela faz um padrão que se chama de cunha. Pode ver que é uma cunha. Então, as preços estão se convergindo para uma região, como se fosse um cone deitado ao contrário. Essa é uma cunha. Então, essa cunha, muitas vezes ela marca uma reversão de tendência. Como ela está vindo já, essas são 5 meses de queda, eu estou de olho aqui. Quando ela fez esse movimento, ela rompeu essa região de preço, veio até essa região de resistência, e natural que ela venha testar esse fundo, né? Como testou aqui, como voltou a subir, vamos ver, né, se o padrão vai se confirmar nas próximas semanas, porque ele pode vir testar ainda mais que não está favorável o mercado e devido a essas questões que eu já comentei antes, os investidores estão, né, cautelosos, enfim, para ver o que vai dar tudo isso. Mas ele pode ficar nessa região aqui. Só vai invalidar o padrão se romper para baixo aqui, mas para longo prazo ou de trade de posição, está interessante mesmo, né? Inclusive, eventualmente aqui toma uma posição aqui nesse reteste de fundo, nesse pullback, o stop técnico tem que estar aqui embaixo. Daí, como eu falo para vocês, tem que analisar o risco-ganho. Daqui até aqui, 6%, porém o risco-ganho em trade de posição de 6% é muito baixo, né? Se entrar aqui, o alvo mínimo seria aqui 14%. Para voltar para essa região de topo aqui, 32%. Sambi 11 é bem possível, uma ação forte, um banco forte, só que tem que controlar teu risco. Então, esperar. Para curto prazo, tem que esperar. Romper essa região. Curto prazo que eu falo é swing trade. Romper essa região, depois vir fazer um teste aqui, nesse topo rompido, achar um padrão de fundo, voltar a subir, acionar o pivô, beleza? Aqui, na verdade, se romper aqui, ele já aciona fez o pullback aqui, já aciona esse pivô aqui. Então, para curto prazo é isso, mas para um trade de posição, quem quiser, né, talvez aceitar o risco ali, é isso aí. É um risco de 6% para um alvo aí, no mínimo 15%. Pessoal, eu acho que era isso, né? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, né? Ainda mais que o nosso primeiro vídeo, mas enfim. Para quem quer aprender, eu acho que também é válido, né? Então, aí para quem quer mais pegar dicas, no caso, adianta ali na velocidade, mas para quem quer aprender, eu acho que a gente consegue trazer esse conteúdo, isso pode absorver os pontos, as estruturas, as regiões, seus padrões, isso vai agregando valor de conhecimento para vocês, que é o objetivo principal do canal. Então é isso. Espero que vocês tenham um bom fim de semana, né? Fiquem com Deus, vocês, a família de vocês, né? Vamos esperar que semana que vem seja uma semana positiva em relação a preços, né? E positiva também em relação ao mundo como um todo, né? Que tudo venha, de alguma forma, venha um pouco de paz aí para o pessoal e que a gente consiga talvez fazer algumas operações interessantes. Então espero que vocês tenham gostado. Deixo o meu grande abraço para vocês. Obrigado para quem ficou até o final. Se quiser receber mais conteúdos como esse semanalmente, além desse,
no domingo vou lançar o estudo gráfico, que é a gente foca em alguns padrões que estão ocorrendo durante a semana, para assim fortalecer a nossa análise técnica. Então se inscreva no canal, deixe os comentários, né, se querem entender de algum padrão, de uma estrutura, de alguma ação, deixe os comentários, dúvidas, né, sugestões, sempre serão bem-vindas. Bom, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana e tchau, tchau.